Então, você fazendo avaliação, você fazendo um teste de mecha, você consegue trabalhar com muito mais segurança do que se você não fizer. Se você não fizer, você sempre vai estar jogando com a sorte. Olá, boa noite, meus amores. Como vocês estão? Hoje eu vou falar as 3 razões para fazer o teste de mecha. Espero que vocês gostem. Vamos começar. A primeira razão, que pra mim é uma das principais para realizar o teste de mecha, é segurança, trabalhar com segurança. Fazendo o teste de mecha, eu vou conhecer a estrutura daquele cabelo, conhecer o nível de clareamento dele, conhecer o fundo de clareamento, se eu consigo entregar para a cliente aquilo que ela está me pedindo com relação à estrutura. Então, gente, a primeira razão para fazer o teste de mecha, que para mim é uma das mais importantes, é segurança, trabalhar com segurança. O que isso quer dizer? No teste de mecha, na avaliação, é onde eu vou conhecer a estrutura daquele cabelo, conhecer todos os antecedentes químicos que aquele cabelo tem e conhecer ali de verdade, sem ser o que a cliente me conta. Óbvio que a avaliação no contexto geral ela é muito importante porque é onde você vai entrevistar a cliente, saber o gosto dela, saber o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, mas o principal é conhecer a estrutura do fio, é conhecer como ele vai reagir com aquela química com relação à elasticidade, porosidade. Então, você fazendo a avaliação, você fazendo um teste de mecha, você consegue trabalhar com muito mais segurança do que se você não fizer. Se você não fizer, você sempre vai estar jogando com a sorte. Ali naquele teste de mecha, você vai conhecer os níveis de clareamento daquele cabelo, os fundos de clareamento daquele cabelo, e se você consegue entregar aquilo que ela quer ou não. A segunda razão para se fazer o teste de mecha é o resultado. Muitas das vezes a cliente ela chega com uma coisa idealizada na cabeça dela, ela te mostra uma foto, muitas das vezes de Pinterest, Instagram, de outros profissionais, artistas, e ela tem idealizado aquilo que ela quer. E se a gente não faz o teste de mecha, e você fala, não, claro, com certeza, eu consigo fazer, vamos fazer isso aí, vai ficar lindo, maravilhoso. E às vezes ela tem ali uma química que nem ela mesma sabe. Um outro cabeleireiro ou uma outra cabeleireira fez uma progressiva, um botox, uma selagem. Isso vai dificultar o nosso clareamento e a gente sabe que não abre num tom tão bonito quanto de um cabelo natural. E muitas das vezes a gente também precisa explicar para aquela cliente que nessas fotos de internet, de Instagram, Pinterest, existe uma série de variáveis, existe luz, existe efeitos na foto. Então, aquela 1 horinha que a gente tira para fazer a avaliação, a gente vai conseguir entender o gosto da cliente, entender o que ela quer. Muitas vezes ela leva uma foto e você pergunta para ela, mas o que você gosta nessa foto? É o contraste, a luminosidade? Às vezes nem ela sabe. Então, esse é o momento que a gente vai tirar para conversar com ela e para a gente entender tudo isso. Aí, a gente consegue ter um resultado muito mais próximo do que aquilo que ela quer. Então, muitas vezes ela leva uma foto e você faz idêntico ao da foto. A entrega fica perfeita. Só que às vezes ela só gostou do tom, às vezes tinha muita mecha, e aí você faz muita mecha também, ela fala, ai não, achei demais. Então tudo isso é uma questão de ser conversado. Então a gente fazendo a avaliação e fazendo o teste de mecha, a gente consegue chegar muito mais próximo do resultado que está dentro da cabeça dela. O que é importante a gente pensar é que o resultado que a cliente quer, muitas das vezes não é aquele que está na foto, não é aquele que está impresso ali. A gente precisa ter uma noção de interpretar o que ela está pedindo, com o teste de mecha, com a avaliação, a gente consegue saber o que a gente vai entregar para ela, fazer uma analogia. Então, o que eu costumo falar sempre para os meus clientes eu entendi o seu conceito, entendi o seu gosto, entendi o que você quer, o que você espera, e dentro disso a gente vai criar uma coisa dentro das possibilidades que o seu cabelo me oferece. Então, tendo essa conversa, fica uma coisa tudo clara, e a sua cliente vai ficar muito mais satisfeita. A terceira razão é a precificação. Muitas das vezes, quando a gente não faz o teste de mecha, a gente não conta que aquele cabelo vai precisar de uma reaplicação de produto, vai precisar de uma quantidade maior porque ele abre manchado, ou muitas das vezes ele demora muito para clarear, então a gente precisa fazer 2 repasses, ou se o cabelo ele é muito fino, a gente não pode colocar uma oxidação muito alta, então a gente faz tudo com uma oxidação bem baixinha, muitas das vezes ele não clareia no tom que a gente precisa, então a gente precisa reaplicar, e tudo isso a gente precisa
cobrar por isso. Então, como você está fazendo a sua precificação? Você está fazendo de um modo geral, né, uma tabela de cabelo curto, médio, longo, ou você está fazendo essa analogia toda? Quantidade, comprimento, quantidade de produto que a gente usa, quantidade de cabelo. Então, nessa terceira razão, a gente vai conseguir precificar o nosso trabalho de acordo com aquilo que ele vale com relação a produto gastado, tempo gastado, a demanda, né, de trabalho. Alguns cabelos são mais fáceis, clareiam mais fácil, outro não, leva um pouco mais de tempo. Então, essa é uma razão essencial, porque a partir do momento que a gente ganha na mesma medida que a gente trabalha, a coisa ela flui. Agora, às vezes a gente não sabe nem onde está o erro e muitas das vezes pode ser no desperdício de produto e na cobrança indevida. E ainda vou deixar uma razão de bônus para vocês, que eu avalio como muito importante também. E a última razão, eram 3, vou deixar mais uma, é você ter uma abertura e uma possibilidade de você oferecer serviços adicionais. Porque quando a conversa é feita antes daquele cabelo ser feito, a cliente vai entender que existe uma sinceridade. Você não está falando para ela que o cabelo dela ficou destruído e você precisa reconstruir. Você já está falando antes. Olha, o seu cabelo ele vai ficar um pouco sensibilizado, então para isso, nesse dia a gente vai precisar fazer uma reconstrução. Ou então, olha, todos os cabelos que a gente faz, a gente utiliza um plex, tem gente que cobra esse plex adicional. Então é nessa conversa que você vai oferecer esses serviços adicionais. Aquela pontinha ficou um pouco mais sensibilizada, você vai precisar cortar. É nesse momento que você tem que oferecer para ela. E não depois, quando ela já fechou, ela já terminou as mechas, falar, a gente vai precisar cortar e tirar umas pontinhas. Porque aí você pode correr o risco da cliente não querer pagar, porque não é uma coisa que estava dentro do que ela estava planejando, do que ela estava esperando, do que ela estava planejando gastar. Então, quando a gente faz toda essa conversa, naquele momento do teste de mesh, da avaliação, a gente minimiza qualquer estresse. O cabelo ele vai sair com o resultado que você quer, que você espera, porque você já conheceu os fundos de clareamento dele, você vai ter segurança para trabalhar, aquele cabelo ele não vai ficar elástico, não vai ficar arrebentando, não vai ficar poroso. E caso tenha alguma intercorrência, a gente já vai estar conhecendo antes, aquele cabelo ele não vai estourar, não vai ser uma dor de cabeça, um desespero para você conseguir corrigir. Então você já vai ter uma segurança para trabalhar, oferecer os serviços adicionais e ter feito a sua precificação correta. Então, se você fizer o teste de mecha, você vai ter tudo isso aqui alinhado e o seu ticket médio vai aumentar, com certeza. Então essas foram as minhas 4 razões para fazer o teste de mecha. Como eu disse, pode ter inúmeras, na verdade eu tenho inúmeras, e é por isso que eu não trabalho sem teste de mecha. Ela pode ser minha cliente já há muito tempo, mas o que acontece? Ela pode ter pegado uma piscina, né, e não vai contar pra você. Às vezes o cloro ele nem sempre ele fica verde no cabelo, né, a reação do cloro e do cobre nem sempre ela fica aparente. Ela pode ter viajado e ter um encanamento de cobre no hotel que ela se hospedou. Enfim, tudo isso a gente vai trabalhar dentro da segurança. Essas são as minhas razões preferidas e que eu acho que pode levar você a repensar em fazer o seu teste de mecha. E se você já faz o teste de mecha, me conta aqui embaixo, onde você está vendo esse vídeo, se o teste de mecha já te safou de alguma encrenca ou de alguma coisa que você não estava esperando, ou se você ainda não faz, me conta o principal motivo desses 4 que vai fazer você começar a fazer o teste de mecha também. Então, me segue nas redes sociais que eu vou continuar compartilhando muito conteúdo com vocês, demonstrando um pouco do que eu vivo no meu dia a dia. E por questão de experiência, eu posso compartilhar com vocês, às vezes vocês podem deixar de passar apuros que eu já passei. Então é isso, grande beijo e eu fico esperando o comentário de vocês aqui embaixo.